Paz do Senhor, amém? Ih, tá fraco. A paz do Senhor, amém? Agora sim. Bom dia. Como nosso presbítero já falou aqui, nosso pastor está de férias, pastor Ivo está de férias, e ele me escalou para trazer a mensagem para vocês hoje, nessa manhã. Para quem não me conhece, eu sou o seminarista Natan, eu sou seminarista do Presbitério da Guanabara, e eu estou caminhando aqui com a Igreja Presbiteriana do Meier ao longo do ano de 2025. E sem mais delongas, para a gente não se estender muito na apresentação, vamos para o que realmente importa? Vamos para a palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrirem o texto lá do Evangelho de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Você pode deixar a palavra aberta aí, vai ser transmitida aqui também. Primeiro eu vou introduzir um pouco para vocês o que a gente vai falar nessa manhã. Mateus, capítulo 4, é um texto muito interessante, é um texto muito polêmico, porque ele fala sobre tentação ali no início dele. Mais ou menos entre os versículos 1 até o versículo 11, ele fala sobre a tentação de Jesus no deserto. Isso já mostra uma verdade fundamental para a gente, que é assim: não pense você que porque você é crente, você não é tentado. É o oposto. Já que somos crentes, aí é que o bicho pega, né? Aí é que nós somos realmente tentados. Aí é que o inimigo se levanta contra nós, se levanta contra o povo de Deus, para poder acabar com a gente, para poder acabar com as nossas vidas, para acabar com a nossa reputação, para acabar com as nossas famílias, para acabar com as nossas esposas, com os nossos filhos, com as nossas igrejas. E aqui vem a segunda verdade fundamental desse texto: existe um inimigo que está pronto para acabar com todos nós. O mundo lá fora vai tentar te dizer que o inferno não existe, que o diabo não existe, mas não é isso que a palavra de Deus nos mostra. Não é isso que a gente enxerga no nosso dia a dia. O diabo, ele não é um mito, como a cultura pop, como os filmes, como as novelas, como as séries de TV da Netflix gostam de muitas vezes mostrar pra gente. O diabo, ele existe. O diabo, ele é real. O diabo, ele é o inimigo das nossas almas. É o inimigo de Deus, o próprio anticristo. E a Bíblia fala que ele está ao nosso derredor, como um leão furioso, pronto a nos devorar. Então não pense você que você não pode ser tentado, porque você pode. E não pense você que o tentador não existe, porque ele existe, ele é real. E está pronto para nos atacar a qualquer momento. E hoje, dentro dessa história de Mateus, capítulo 4, versos 1 a 11, com a tentação de Cristo, nós vamos entender como nós mesmos vencemos as nossas próprias tentações. Qual é a chave para se vencer uma tentação quando o inimigo se levanta contra nós? Seja hoje, seja ao longo da semana. Vamos nos espelhar em Cristo. Vamos mergulhar nesse texto, nas verdades aqui desse texto. Vamos entender o porquê que Jesus estava naquele deserto sendo tentado pelo diabo. E vamos ver por que Jesus venceu, como Jesus venceu e o que isso significa para as nossas vidas. Vamos lá. Mateus capítulo 4, versos 1 a 11. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém.
Essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã. E o primeiro ponto, né? Hoje eu vou utilizar um método um pouco diferente de pregação, que é um método mais como contar uma história. Eu vou contar essa história aqui para vocês, e eu quero que vocês entendam 4 pontos, que vai ficar muito bem claro ao longo da pregação. O primeiro ponto, é o ponto claro, que já está em todos os versículos, Jesus foi tentado pelo diabo naquele deserto. Jesus foi tentado pelo diabo naquele deserto. No contexto da palavra, no contexto da história que Mateus está nos contando, ele começa ali no capítulo 3, no 3º capítulo de Mateus, falando sobre João Batista, que surgiu uma voz no deserto, João Batista, que pregava arrependimento e batizava aqueles que vinham até ele se arrepender no Rio Jordão. Mas a mensagem de João Batista, apesar de falar arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo, ou pois o reino de Deus chegou, há de vir alguém maior do que eu, cujo eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos pés dele. Eu batizo vocês com água, mas este que eu anuncio para vocês, batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Arrependam-se, raça de víboras, arrependam-se, se voltem para Deus, pois é chegado o reinado dele. E Mateus está contando essa história para a gente, confirmando as profecias do Antigo Testamento, falando que João é aquela voz que clama do deserto, que prepara um caminho para o Senhor, até que esse Senhor, o nosso Senhor Jesus, chega diante de João e fala que veio ser batizado por ele. João até fala: eu preciso ser batizado por você e você vem a mim para eu te batizar? Que história é essa? Jesus fala: deixa assim por enquanto. É assim que a gente vai agradar a Deus. É assim que meu Pai quer que as coisas sejam feitas. Então Jesus entrou no Rio Jordão com João Batista. A gente não sabe aqui se foi aspersão, imersão, infusão, não importa muito no texto. E a Bíblia fala que depois que João batiza Jesus, os céus se abrem diante deles, o Espírito Santo desce sobre Cristo como uma pomba, e eis que uma voz dos céus diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E depois, rapidamente, Mateus não demora para falar que Jesus foi para o deserto para ficar 40 dias sendo tentado pelo diabo. Lembram do nosso ponto? Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. Lucas deixa um pouco mais claro que Jesus ficou 40 dias sendo tentado, 40 dias em jejum, e no final dos 40 dias teve fome. Jesus era homem como nós, porém sem pecado. Ele sentia fome, sentia sede, e após um extremo jejum teve fome. E aí o diabo, astúcio do jeito que ele é, se aproveitando da necessidade de Jesus, se aproximou dele e o tentou. E no mesmo modus operandi de Gênesis que a gente lê lá da serpente, sempre distorcendo a palavra de Deus, ele chega para Jesus e pergunta: vem cá, tu é mesmo filho de Deus? Foi isso mesmo que Deus disse? Foi isso que aquela voz dos altos céus realmente falou para você, que você é filho de Deus? Ora, se você é filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Se você é mesmo filho de Deus, você com certeza tem poder para isso, né, Jesus? Manda essas pedras se transformarem em pães. Jesus vai, utilizando a própria palavra de Deus, Deuteronômio fala: não, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E as tentações continuam. O diabo não tentaria Jesus só na parte física, mas tentaria Jesus talvez com poder, para ele afirmar a própria voz de que ele era filho de Deus. Levou ele para o mais alto do templo, para o pináculo do templo de Jerusalém. E aqui os comentaristas não sabem muito bem, os teólogos, se foi realmente algo físico, se realmente Jesus estava no topo do templo, ou se foi algo mais interno, no coração, na mente, o que é o mais provável, já que Jesus estava no deserto.
ou se Jesus se teletransportou para o templo, a gente não sabe. O que importa é, Jesus viu aquele templo e falou, e o diabo falou: se joga daqui, você é filho de Deus, você não quis transformar as pedras em pães, está estranho isso, faz o seguinte, se joga daqui e pede para os anjos te salvarem. E aí o diabo contra-ataca com a palavra de Deus, cita um salmo distorcido, do jeitinho satânico de ser, e fala: está escrito que você vai dar ordem aos anjos de Deus e eles te servirão e eles poderão te salvar aqui nesse momento. E aí Jesus contra-ataca com a palavra no contexto correto, falando: não, porque na palavra também está escrito: não tentarás o Senhor o teu Deus. E o diabo mais uma vez se levanta uma terceira vez para poder confrontar Jesus. Ele já tentou Jesus de forma física, já tentou Jesus em relação ao poder dele, em afirmação da identidade dele como filho de Deus. Por último, eu vou mostrar o que eu tenho de melhor. O diabo levou ele para um ponto alto, mostrou todos os reinos desse mundo e falou para Jesus: está vendo isso? Igual o Rei Leão lá, né? Simba, tudo isso aqui é o nosso domínio. O diabo chegou para Jesus e falou: está vendo isso aqui, Jesus? Toda essa terra, todos esses reinos poderosos, todo o império romano, isso tudo te darei se você se prostrar e me adorar como teu Senhor. E Jesus vai, já irritado com Satanás, fala, né? Está repreendido, para trás de mim, Satanás, vai embora, retira-te, porque está escrito: amarás o Senhor, o teu Deus, e só a Ele prestai culto. E a Bíblia fala que o diabo o deixou, e que anjos vieram e o serviram. Qual é a verdade que esse texto ela mostra para nós hoje? Assim como Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, em suas necessidades físicas, em afirmação de identidade, em afirmação do seu senhorio e do seu poder, foi tentado com poder, com luxo, com fama, com dinheiro, com riquezas. Nós também somos tentados pelo diabo no deserto. E quando eu digo deserto, eu quero dizer os momentos mais difíceis das nossas vidas. Quando eu digo deserto, eu quero dizer os desertos interiores que a gente vive. Cada sofrimento é uma oportunidade para o diabo adentrar nas nossas vidas e tentar o nosso coração. E aqui, se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, assim como Jesus, com certeza você sabe do que eu estou falando. Com certeza vem à sua mente momentos em que você foi tentado pelo inimigo, ou em momentos que você foi tentado pelo seu próprio coração pecador, que você teve vontade de fazer, que você quase fez, ou que você caiu em tentação e fez aquilo que você não deveria fazer, desagradando o nosso poderoso Deus. E quando eu falo tentação, eu não quero dizer que nem eu nessa semana, que parei de comer salsicha e fizeram um cachorro quente bonitão lá no meu trabalho, e eu, caramba, não vou poder comer. Quando eu falo de tentação, eu quero dizer aquelas tentações sexuais. Quando eu falo de tentação, eu quero dizer as tentações que envolvem poder. Quando eu falo de tentação, eu quero dizer a tentação que faz você se prostrar diante do inimigo mesmo, para poder conseguir aquilo que você quer. Eu não estou falando de tentação bobinha, gente, que também são tentações. É bom não comer salsicha, faz mal para a saúde. Mas eu estou falando daquelas tentações que acabam com a gente. Eu estou falando daquelas tentações que fazem a gente virar as costas para o nosso Deus. Eu estou falando de adultério. Eu estou falando de traição. Eu estou falando de fofoca. Eu estou falando de mentira. Eu estou falando de não amar o próximo como deveria. Eu estou falando de colocar um Deus falso no meu coração que não é Deus. Eu estou falando de perseguir o dinheiro, o trabalho e ignorar a minha família em casa. Eu estou falando de ser um varão ou uma vaza, como eu falo, para as mulheres, santo dentro da igreja e ser horrível dentro de casa. O texto fala sobre esse tipo de tentação. Eu estou falando quando no trabalho, se você fizer um negocinho ali, você consegue ganhar mais. Eu estou falando quando seu amigo vem te mostrar vídeos impróprios para menores de 99 anos, como eu gosto de falar,
e você vê, e você acha legal, e você não repreende ele. Eu estou falando daquele grupo do WhatsApp que você deveria ter saído há muito tempo. Eu estou falando daquela menina ou daquele menino que você segue no Instagram que você não deveria estar seguindo há um tempo também. Eu estou falando de todos esses tipos de tentações sérias, que revelam pecados sérios do nosso coração e que a gente escolhe ignorar. É disso que eu estou falando. É disso que o texto está falando. Jesus não teve uma simples tentação como nós temos, de comer uma salsicha numa semana. Jesus ficou 40 dias em jejum. E Jesus poderia transformar aquelas pedras em pães, mas ele não o fez por obediência a Deus. Nós temos obedecido a Deus ou temos caído em tentação o tempo inteiro? Nós temos aproveitado os momentos de contrição dos nossos cultos e levado eles para dentro de casa? Temos orado diante do nosso Deus pedindo perdão pelos nossos pecados? Temos consciência dos nossos pecados? Ou nós andamos como aquele fariseu da parábola do publicano e do fariseu, que chega diante de Deus, agradece a Deus por várias coisas, agradece a Deus porque dá o dízimo, agradece a Deus porque não é um pecador como aquele publicano? Será que nós não nos tornamos como este fariseu e simplesmente caímos em tentações atrás de tentações de ego, de poder, dentro da igreja, na maioria das vezes? Nós somos tentados pelo diabo no deserto. Somos tentados. E somos fracos. Somos pecadores. Na maioria das vezes nós caímos. Caímos nas tentações que não deveríamos. Muitos pecados que escondemos anos e anos e anos, nós caímos anos e anos e anos e anos sem ninguém saber. E às vezes subimos no púlpito como diáconos, como presbíteros, como pastores. Não somos nada de especiais, ou como seminaristas. Somos seres humanos também. E às vezes com uma bagagem de pecados que caímos e caímos e caímos e caímos em tentação sem nem mesmo percebermos. Somos fracos, somos falhos. E quando o diabo vem no deserto nos tentar, a gente cai. A gente cai. E não tem nada que a gente possa fazer. Mas aí vem um ponto. Nosso terceiro ponto da mensagem. O terceiro ponto da nossa história, que talvez seja o clímax dela. Sim, Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, assim como nós somos tentados pelo diabo no deserto. Mas Jesus venceu o diabo no deserto. Jesus venceu a tentação do diabo naquele deserto, apontando para quem ele é. O Filho grandioso de Deus, como a voz de Deus disse para ele. O Filho amado de Deus, em quem Deus se alegrava, em quem Deus tinha todo o seu prazer. Jesus repreendeu Satanás naquele deserto. Venceu aquelas 3 tentações. E agradou, e foi agradável aos olhos de seu Pai eterno. E aqui entra uma grande verdade do texto, que eu me debruçando ao longo da semana, demorei para entender, e li comentário, e li Bíblia de estudo, e orei, e vi no grego. O legal de fazer seminário é que a gente consegue aprender grego, consegue ir no original. E eu descobri que esse texto era muito mais profundo do que falar de tentação. Muito mais profundo do que falar de tentação. Por causa de uma informação que ele dá logo no início dele. Capítulo 4, verso 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus não sofreu uma tentação como nós sofremos do dia a dia. Jesus não estava passeando por aí e de repente Satanás chegou tentando dar uma banda nele. Não. A Bíblia fala que Jesus foi levado pelo deserto pelo Espírito Santo, justamente para ser tentado pelo diabo. E aí fica a pergunta-chave do texto: por que diabos
o Espírito Santo levaria Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Por quê? Por que Jesus faria isso? Por que Jesus ficaria 40 dias? E 40 é um número simbólico nas Escrituras, né? Por que Jesus ficaria 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo? Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para vencer o diabo. Não era novidade de que Jesus venceria aquela batalha, porque Deus levou ele lá para batalhar contra o inimigo e vencê-lo. O que está por trás dessa tentação é uma batalha cósmica, cosmológica, universal, que seja a palavra gigantesca que você quer usar aqui. É uma batalha de bem contra o mal. O que está por trás desse texto é uma batalha do reino das trevas, do príncipe desse mundo, contra o príncipe da paz, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma batalha do reino das trevas contra o reino da luz, contra o reino de Deus que havia chegado com Jesus. E naquela batalha interna que Jesus estava sofrendo, tentação atrás de tentação durante 40 dias, chega no ápice, no 40º dia, Jesus vence o diabo naquele deserto. É isso que esse texto está falando. A mensagem desse texto é que o reino de Deus chegou, e ele brilha como uma luz muito grande, intensa sobre todas as trevas da terra. A mensagem que esse texto dá para nós é: o rei está aqui, o rei chegou. E agora Satanás não tem mais poder sobre nós, não tem mais poder sobre o mundo, porque o reino de Deus chegou. E nessa batalha intensa do bem contra o mal, do reino da luz contra o reino das trevas, Jesus vence o diabo. E anjos vêm, como diz no verso 11, e o servem. Porque toda a mensagem do livro de Mateus fala sobre isso. Toda a mensagem que Mateus vem construindo para falar para nós a respeito de Cristo, fala sobre Cristo ser o Cristo, né? Sobre Jesus ser o Messias, Salvador, sobre Jesus ser o Rei dos judeus. Capítulo 2, quando Jesus nasce, Herodes, todo pomposo em seu templo, realmente, do nada, vem magos do Oriente, estudiosos do Oriente. Onde está o recém-nascido Rei dos judeus? Para que nós o adoremos. Capítulo 3, vem João Batista falando sobre alguém, sobre um rei que viria, que estava acima dele, acima de todos nós. E esse rei chega no final do capítulo e é batizado por João Batista com a voz dos céus, aprovando ele como filho de Deus, como rei de todo o universo, como aquele que traria o reino de Deus para a terra e cumpriria todas as promessas que a gente lê no Antigo Testamento. E agora no deserto, Jesus é batizado na batalha contra o diabo, e ele vence para a glória de Deus, aleluia. Porque, irmãos, já que Jesus venceu o diabo no deserto, nós também podemos vencê-lo. E aqui vem a nossa grande aplicação desse sermão, em formato de história. Como Jesus venceu o diabo no deserto, e o reino de Deus chegou, nós também podemos vencer o diabo. Porque essa realidade aponta para uma realidade que 3 anos depois Jesus viria a fazer. 3 anos e meio, mais ou menos, depois desse capítulo, a gente conhece, Jesus foi pendurado num madeiro, por causa de cada um de nós, por causa dos nossos pecados. Ele se entregou por amor a nós. Foi homem de dores, servo sofredor, foi obediente até a morte ao seu Pai eterno, morte de cruz, por mim e por você. E toda a ira santa de Deus contra o pecado, contra os nossos pecados, estava sobre ele naquele madeiro. E se já bastava ele ter vencido o diabo no deserto, agora foi a derrota do diabo definitiva, porque Jesus morreu na cruz por mim e por você. E não só morreu, mas ressurgiu dos mortos ao 3º dia, justamente para mostrar que esse reino que ele estava trazendo, não há mais morte, justamente para mostrar que o último inimigo, além do diabo, a própria morte, também foi vencida por ele naquela cruz, e nem mesmo ela também nós devemos temer.
já que Jesus venceu o diabo no deserto, e já que Jesus venceu o diabo na cruz, nós podemos vencer o inimigo das nossas almas também. De que forma podemos vencê-lo? Primeiro é acreditando e entendendo isso tudo que eu te falei. Entendendo que você faz parte de um reino que está para além desse mundo. Entendendo que apesar do reino de Deus ainda estar vindo em glória, sem morte, sem dor, sem tristeza, nós já podemos começar a vivê-lo aqui, hoje e agora. É ter o entendimento que a gente pode viver a alegria de Deus hoje e agora. É ter o entendimento que nós podemos viver a paz de Deus que excede, que transcende todo o entendimento, aqui e agora. É entender que esse reino de Deus é um reino de amor, é um reino onde a gente se entrega pelo outro, e é onde a gente não mais olha para o próprio umbigo. É um reino onde a gente entende que sim, somos todos pecadores, mas que temos um Pai grandioso, pronto a nos abraçar, e que nos mostra os nossos pecados e faz a gente dia após dia se tornar a imagem e semelhança dele. Este é o reino de Deus. É um reino de amigos, é um reino de irmãos, é um reino de amor. É um reino de amor completamente contrário aos padrões desse mundo, aos padrões do diabo. Quando Satanás aparecer, se lembre disso: o reino chegou. Você não tem mais poder sobre mim, diabo. Você não tem mais poder sobre mim. Segunda forma que a gente vence o inimigo: quando Satanás vier perguntar: Washington, você é mesmo filho de Deus? Foi isso mesmo que Deus te disse, que você era o filho amado dele? É isso mesmo, Cristiano? Você é filho de Deus mesmo? Se você é filho de Deus, por que você caiu naquele pecado ali? Se você é filho de Deus, por que você não imitou Jesus como deveria com aquele irmão ou com aquela irmã? Quando o diabo vier e falar essas palavras pesadas, difíceis para cada um de nós, que tentam negar a nossa identidade como parte do reino de Deus, como parte da família de Deus, se lembra de uma coisa: se lembra que a lista de Satanás está muito curta. Olha para o diabo e fala: diabo, realmente eu fiz isso aí tudo que você falou, mas sabe o mais? Está faltando coisa nessa lista, diabo. Eu também fiz isso, fiz aquilo outro, fiz aquilo 20 anos atrás, fiz aquilo hoje, pensei isso ontem. Diabo, tu está muito fraco, diabo. Tu está muito fraco, porque eu sei que eu estou no reino de Deus, não é por causa dos meus méritos, eu estou no reino de Deus por causa dos méritos de Cristo Jesus. Tu está muito fraco, essa lista está muito curta, porque eu sou muito mais pecador do que você está me dizendo, e mesmo eu sendo muito pecador, Jesus me amou. A voz dos céus se abriu e falou para mim que eu era o filho amado de Deus. Se lembre que você está no reino de Deus não é por causa dos seus méritos, mas por causa dos méritos de Cristo Jesus. Se lembre que não é por causa de você, mas é por causa dele. Se lembre que ele chamou primeiro quando você ainda era pecador e já sabia todos os erros que você ia cometer. Se lembre que você é filho de Deus. Filho de Deus. O último ponto de aplicação, eu trouxe 3. Primeiro, o reino chegou. O segundo, se lembre que você é filho amado de Deus nesse reino. O terceiro, vai ler a palavra e orar a Bíblia, vaso. Vai ler a palavra, porque o diabo adora tentar a gente com a palavra. E foi exatamente isso que ele fez com Jesus. Mas você conhecendo a palavra, andando por aí, você não vai permitir com que ele te tente com ela. Você não vai permitir com que hereges que muitas vezes a gente vê no Instagram, no YouTube, com que o senso comum bíblico fala por aí. Por exemplo, algo que eu ouço muito: para eu amar o próximo, Jesus fala que eu tenho que me amar primeiro. Nada a ver. Senso comum diabólico, porque Jesus já parte do pressuposto que você se ama. E desse ponto provavelmente a gente vai ter mais uns 20, mais uns 100 que está na boca do povo aí, que nada tem a ver com a palavra de Deus e que só levam a gente para o buraco. Leia a Bíblia,
Conheça a palavra de Deus, porque conhecendo a palavra você vai conhecer esse Deus que é o teu Pai, que é o Rei desse reino que já chegou e que você vive. E a partir do momento que você conhecê-la, Ele mesmo vai limpando o seu coração, vai te mostrando as suas faltas, e aqueles pecados que estão atrás de você há 5, há 10, há 15, há 20 anos, quando você perceber, eles já se foram para a glória de Deus. Deus já venceu cada um deles na cruz. Então se lembre, o reino chegou. Você não está nesse reino por mérito seu, você foi feito filho de Deus por meio de Cristo. E terceiro e último, conheça a palavra, conheça o seu Deus e saiba discernir a voz dele no meio das vozes do inimigo, no meio das vozes desse mundo. Mas concluindo, tem algo a mais nesse texto. Esse texto também é um texto missionário para cada um de nós, porque a nossa vida não é só ficar sendo tentado pelo diabo e vencer o diabo e ser transformado por Deus à imagem e semelhança de Jesus até a gente chegar na eternidade. Não, a eternidade ainda não chegou, porque Deus deu à igreja uma missão de pregar o evangelho para todas as nações e fazer discípulos para a glória de Deus, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, ensinando toda a palavra de Deus para que eles possam guardá-la. E no poder do Espírito Santo que está dentro de nós, o mesmo Espírito que levou Jesus ao deserto, no poder desse Espírito a gente faz missão. E quando eu digo missão, eu quero dizer, se você está vendo o diabo agarrando o irmão do teu lado, vai ajudar. A Bíblia fala que pecados são curados através da confissão. Seja alguém confiável que seu irmão possa confiar, para que ele possa confessar pecados para você. Arranje um irmão de confiança para que você possa confessar pecados também, porque isso traz cura para a nossa alma. Outra coisa que você pode fazer, se lembre que você é um missionário, que você é filho de Deus desse reino, e manifeste esse reino aonde você andar. Manifeste o amor desse reino. Tenha misericórdia de quem está do seu lado. Saiba o que a pessoa que está do seu lado está passando, porque se a gente não faz isso aqui dentro em irmãos, a gente não vai fazer isso lá fora. Ame quem está do seu lado de verdade, com atitudes, com ações. Participe da semana do seu irmão, da sua irmã. Se permita ser usado por Deus na vida do seu irmão, da sua irmã, e manifesta essa alegria, manifesta esse amor de Deus, manifesta a paz de Deus. Seja agente de Deus para trazer a solução em um momento de desespero para quem está do seu lado. Sirva, ame, se sacrifique pelo seu irmão e pela sua irmã. Isso também vai fazer você se blindar contra o diabo, mas também vai fazer ele aparecer, porque ele odeia quando a gente está amando. Cuidado, hein? E aí quando vocês estiverem se amando aqui dentro, esse amor vai começar a transbordar lá para fora. Quando a gente vê, a gente vai ter que falar: presbítero Celso, Washington, pelo amor de Deus, a gente vai ter que quebrar a parede aqui, vai ter que comprar a casa do lado aqui que não está dando, está muito cheia essa igreja. Esse amor está muito grande, está transbordando muito esse reino de Deus. A gente vai ter que aumentar esse tempo. Esse é o meu sonho, e acredito que seja o sonho de vocês também. É uma coisa que eu estava até brincando outro dia. Quantas pessoas cabem nesses bancos? Vocês sabem? Quantas? Eu estimo aí umas 100, 120 mais ou menos. Quantas pessoas moram só no Meier? Acho que são muitas, né? Quantas pessoas moram só no Caxambi? Só em Del Castilho? Só em Maria da Graça? Só no Engenho Novo? Só no Lins? Tem muita seara para ser colhida aí. E Deus quer que a gente seja agente do reino dele nesse mundo. Filhos e filhas de Deus, enfrentando o diabo, vencendo o diabo e resgatando pessoas das mãos do diabo, para a glória dele, para todo sempre. Amém, irmãos?